A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, eu sou a Joyce Erise. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E não esquece, deixa o like nesse vídeo, que vai ajudar muitas pessoas. Hoje eu quero ler um texto que, amados, assim, o que Deus trouxe para mim nessa madrugada. Eu estava pronta para ir dormir já. E o Senhor trouxe algo tão maravilhoso nessa palavra que eu tive que desistir de dormir, desistir do meu descanso nesse momento para gravar esse áudio e trazer para vocês o que Deus ministrou no meu coração. Eu quero ler para vocês 2 Reis 6. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediam: o lugar onde moramos, como você é muito pequeno, dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores, com eles construir uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro de seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e pegou. Amados, eu vejo isso tão espiritual. O Senhor, ele ministra de uma forma tão linda nesse texto. Aqui começa falando o quê? Que ele chegou até Eliseu e falou que a casa dele era muito pequena. Que o lugar onde eles moravam era muito pequeno. E o que eu quero trazer para vocês é: talvez você achou que vivia um casamento muito bom. Você vivia um casamento que era maravilhoso aos seus olhos ali. Que, sabe, talvez o seu casamento dos sonhos, mas o tempo foi passando e aquele casamento não te cabia mais ali, porque foram acontecendo brigas, foram acontecendo coisas ruins. Eu vejo muito assim, amados, nós temos a tendência de sempre buscar o melhor para nós, e eu acredito que antes mesmo deles morarem nesse lugar onde ele julgou muito pequeno, eu acredito que eles não tinham um lugar onde morar, ou talvez o lugar seria pior. Então eles mudaram para esse lugar, e conforme o tempo foi passando, esse lugar ficou pequeno. Assim eu vejo um casamento. Um casamento, ele começa muito bom, de alegria, e com o tempo vai esfriando, com o tempo não vai te cabendo mais ali. Por quê? A falta de Deus naquele lugar. A falta de Deus dentro da sua casa, a falta daquele que supre todas as coisas, daquele que muda histórias, daquele que é o princípio de tudo, que é o dono de todas as coisas. E então, o que acontece? É dada uma ordem no mundo espiritual para que essa sua casa seja consertada. E o Senhor, ele permite que a sua casa seja consertada naquele momento, naquele instante que você vá para a luta, buscar pela restauração da sua casa. Só que chega um momento, eu vejo ali aquele machado, eu vejo ele como seu marido, sua esposa, que em algum momento, ao reconstruir aquela casa, você perdeu o controle da situação. E no começo do deserto, quando você entra no deserto, quando você busca a Deus, a entender o que está acontecendo, você não tem mais ou menos uma direção dali do que está acontecendo. Você fica perdido e fala: o que está acontecendo? E o Senhor, ele te direciona, ele te permite que a sua casa seja reconstruída. Mas nesse meio tempo, ele te dá armas ali para essa reconstrução. Ele te fala: pode ir, filho. Só que chega em um momento que você perde o controle daquilo. E assim como esse machado, em que o ferro soltou e o cabo acabou lá embaixo nessa água, nesse rio. E como que eu vejo isso espiritualmente? Deus, ele te deu um marido, Deus, ele te deu uma esposa,
para qual você pudesse cuidar. Eu vejo mais como um empréstimo do Senhor, porque quando Ele te promete algo, Ele fala: filha, cuida do seu marido. Ele te dá uma esposa, cuida da sua esposa. É algo emprestado do Senhor, é algo que veio do céu. Seu marido é uma bênção para sua vida, sua esposa é uma bênção para sua vida, embora eles estejam no pecado, embora eles estejam num momento de tristeza lá fora, que aos seus olhos é um momento de tristeza, um momento de sofrimento, porque, amados, não existe ninguém que consegue ficar bem quando vê que o seu cônjuge, sua esposa, seu marido está lá fora totalmente podre no deserto deles, eu falo. No mundo, tá totalmente podre no mundo. Então, eu vejo como essa pessoa que perdeu esse cabo, que era emprestado ali. Então, quando você entrou no deserto, você perdeu o controle. Você perdeu o controle da situação, você perdeu o controle da sua vida ali naquele momento em que você deixou cair. Só que eu tenho uma coisa linda para te falar hoje. Eu tenho uma coisa que vai trazer esperança ao seu coração. Quando foi pedido a intervenção, quando aquele machado caiu na água, quando aquele cabo daquele machado caiu na água, o que ele falou? O que vou fazer, Senhor? E muitas vezes é o que você tem perguntado para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer agora? Meu marido se perdeu, ele saiu do meu controle, ele não está mais aqui. Ele se perdeu ali. E talvez na sua cabeça, seu marido, sua esposa esteja perdido ali no fundo daquele poço, debaixo daquela água. E aos seus olhos parece impossível o resgate dele. Até que você chama: Senhor. Eu vejo Eliseu aqui fazendo o papel do Senhor na sua vida. Quando você olha para o redor e vê o seu marido, sua esposa totalmente perdido ali, afundado naquele mundo podre, naquelas mentiras de Satanás, e você chama ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda. Então você está ali buscando pela restauração da sua casa, pela reconstrução da sua família, e esse acidente acontece, seu marido cai ali naquele poço fundo. Vem o Senhor e faz o quê? Faz ele boiar, traz ele de volta para a superfície. E assim você resgata ele. E é isso que vai acontecer no deserto, amados. É assim como essa história que eu contei para vocês. Que aquele homem, eu vejo ele, você, que saiu para reconstruir a sua casa nesse deserto e perdeu o controle em algum momento da situação e viu seu marido, sua esposa ali no fundo do poço, no fundo do lamaçal. Você vai esticar suas mãos, porque Deus vai te dar uma ordem: filho, levanta sua mão e clama. E eu quero deixar um desafio para você hoje, como um ato profético. Hoje, quando acabar esse vídeo, estenda sua mão para o lado onde seu marido, sua esposa está e profetiza: Senhor, tudo que é meu vai voltar para as minhas mãos. Assim como essa história do machado, assim como o Senhor me emprestou esse homem para ser o meu marido, emprestou essa mulher para ser a minha esposa, Senhor. Resgata ele em nome de Jesus, do fundo desse poço, do fundo desse lamaçal de pecados, do fundo dessa água que talvez ele esteja se afogando, sem saber para onde ele está indo, que talvez ele esteja morrendo no mundo espiritual. E eu não tenho controle, mas o Senhor tem, Pai. E o Senhor te diz hoje: estenda a tua mão, filho, porque eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta aquele que se foi. E Deus vai restaurar o seu casamento, a sua vida, à medida que você tiver fé. Sabe por quê? Hoje você escolheu sair para reconstruir a sua casa. Você escolheu viver os planos do Senhor para a sua família. E não desista. Não desista, porque o momento que Deus te der a ordem para você estender a sua mão, Ele vai trazer de volta aquele que está lá no fundo e vai fazer voltar para suas mãos, assim como Ele te entregou, para que você continue o trabalho, porque mesmo que seu marido, sua esposa não voltou totalmente transformado, você precisa continuar o trabalho com essa ferramenta
com essa ferramenta que é o seu marido, sua esposa, que é a oração, o jejum, juntos, em nome de Jesus, você vai conseguir buscar a restauração da sua casa. Fiquem todos na paz, amados.